Bom, aqui nós já vamos passar para um ciclo de reprodução das fanerogâmicas, das plantas classificadas como fanerogâmicas. E o que são plantas classificadas como fanerogâmicas? São justamente aquelas que já vão apresentar sua estrutura reprodutora visível, tá? Como vocês bem podem ver, né, essas são as estruturas reprodutoras das plantas classificadas, né, aí no grupo das gimnospermas, ok? Que consequentemente nós também damos a característica de serem plantas coníferas. Bom, e aí aqui a gente pode perceber a estrutura reprodutora, tá? Dessas plantas, que no caso são os estróbilos, dessa classificação de plantas, que no caso são as gimnospermas. E esses estróbilos, eles podem ser desenvolvidos, os dois, numa única planta ou em plantas separadas, tá? Como assim, professora? Aqui a gente tem um estróbilo feminino, gordinho, pequenininho, e aqui a gente tem um estróbilo masculino, né, mais comprido, maior. E aí, consequentemente, essas duas estruturas podem ser produzidas num único pinheiro, por exemplo. Aí você dá a denominação de que essas plantas elas são monóicas, porque elas apresentam as duas estruturas reprodutoras numa única planta. E as plantas dioicas são aquelas que apresentam, tá, suas estruturas reprodutoras masculinas e femininas em plantas separadas. Uma apresenta a estrutura reprodutora feminina e a outra a estrutura reprodutora masculina, ok? Aqui nessas plantas nós também vamos perceber a estrutura dos gametófitos e gametas. Só que aqui a gente já vai ter uma diferença. Por exemplo, o gametófito, a estrutura que vai produzir o gameta feminino, tá? É o óvulo. E o gameta feminino continua sendo a oosfera. Então, óvulo, gametófito feminino, gameta feminino, oosfera. A estrutura do gametófito masculino também muda de denominação. Aqui a gente vai ter o tubo polínico e a estrutura do gameta vai ser os grãos de pólen. Esse tubo polínico realmente, de fato, é um tubozinho, tá? Que se liga até a região do óvulo para ocorrer a fecundação do grão de pólen, que é o gameta masculino, com a oosfera, que é o gameta feminino. Para daí permitir a formação da semente, que a gente também pode dar a denominação de pinhão. Daí essa semente ela vai se desenvolver, né, permitindo aí a formação do embrião, que vai se germinar no solo, né? Então a semente, quando ela cai no solo, quando a semente ela cai no solo, ela precisa de um ambiente favorável, né, rico em nutrientes, para que ela possa de fato se desenvolver, permitir a formação do embrião. E também a questão do processo de germinação, ou seja, o desenvolvimento, né, a formação de uma nova planta, que isso acontece justamente por um processo de divisão por mitose, ok? Já a formação das estruturas dos gametas acontece por um processo denominado de meiose, uma divisão celular denominada de meiose, na qual esses gametas eles vão ser haploides, ou seja, eles vão ter a quantidade de número de cromossomos reduzidos. É diferente de quando acontece o processo de fecundação entre os grãos de pólen com a oosfera que está aqui dentro do estróbilo feminino, ok? Porque quando ocorre essa fusão, essa fecundação, o número de cromossomos já dobra, já aumenta, permitindo aí a formação de uma célula aí diploide, certo? Porque vai ter ocorrido aí a fusão de dois núcleos, que é o que vai permitir a formação da semente, do embrião e posteriormente o desenvolvimento de uma nova planta, ou seja, de um novo pinheiro, ok? Bom, e para finalizar, nós temos aqui o ciclo de reprodução das angiospermas, tá? Que são tidas aí como as plantas mais complexas, né? Que as características variam bastante, ok? Então, as angiospermas sabemos que elas apresentam como estrutura reprodutora a flor, tá? Então, nós temos aqui a estrutura de uma flor. Eu coloquei aqui algumas partes que compõem, que constituem a estrutura da flor, embora tenha faltado alguns, tá? Mas no próprio livro didático de vocês, vocês podem complementar essas informações, ok? E aqui nós vamos ter justamente, né, esses componentes. Aqui a gente vai ter o pendúculo,
tá? Vamos ter também um receptáculo floral, que é da onde parte a estrutura, né, das pétalas, tá certo? Nós vamos ter aqui a estrutura das sépalas, ok? As pétalas, aí pegando a parte reprodutora mesmo, né, masculina da planta, da flor. Nós temos aqui o filete, que ele é bem fininho, tá? Peguei como exemplo aqui a estrutura de uma planta, né, de uma flor do hibisco, tá? A gente tem aqui a antera, que são esses pontinhos bem pequenininhos, tá? Que é aqui onde vai ser produzido os grãos de pólen, por ser uma estrutura reprodutora masculina, essa parte. Eu também coloquei ela aqui do lado, tá? Para que ficasse mais perceptível no caso. E o conjunto antera mais filete, nós temos aqui o que a gente chama de androceu, tá? Corresponde à estrutura reprodutora masculina de uma forma geral. Bem aqui nessa hastezinha, que apresenta, né, até uma dimensão maior, mais larga do que a própria estrutura aqui reprodutora masculina, nós vamos ter o estilete. Então, o estilete, ele é maior, tá? Ele é maior, ele é mais largo, ele é mais visível até mesmo do que o filete, tá? E esses pontinhos aqui nós temos justamente, né, vermelhos, a representação do estigma. Essas duas estruturas correspondem à região reprodutora, tá? A parte reprodutora feminina, que nós damos o nome desse conjunto de gineceu, tá certo? Aqui nós temos o ovário, né, que é a região onde vai dar desenvolvimento ao fruto. Enfim, vamos partir para cá. Pegando realmente só essas partes reprodutoras, tá, masculina e feminina, nós vamos entender o seguinte. Aqui nós vamos ter as anteras, né? As anteras, pela ação do vento, tá, elas vão se romper e vão liberar os grãos de pólen. Esses grãos de pólen, né, eles vão se dispersar aí no ambiente e, consequentemente, é claro que se isso acontecer, o processo de fecundação acontecer com plantas hermafroditas, tá, se torna mais fácil, né, do que com plantas separadas. Então, esses grãos de pólen migram pela ação do vento até a estrutura reprodutora feminina da planta. Logo, numa planta hermafrodita, nós percebemos que a aproximação, né, a região de contato é bem maior. E aí, consequentemente, aqui elas vão romper algumas papilazinhas que vão estar aqui. Essas papilas vão liberar, né, líquido que vai facilitar o processo de reprodução. Quando esses grãos de pólen eles entram em contato com essa região do estilete, tá? Vai ocorrer a formação de um tubo aqui dentro, que nós vamos dar o nome de tubo polínico. Lembra que nós comentamos do tubo polínico lá nas gimnospermas? Então, nós também vamos perceber ele aqui, tá? No processo de reprodução das angiospermas. Esse tubo, ele vai facilitar a descida, né? O percurso aqui das células reprodutoras masculinas. Que, consequentemente, nós vamos ter duas células reprodutoras masculinas, que são duas células espermáticas, certo? Quando as células espermáticas elas descem, né, por meio do tubo polínico até a região do óvulo, elas vão se encontrar aqui com três células, uma oosfera e dois núcleos polares. Daí, eu preferi fazer essa esquematização da fecundação acontecendo nesse formato aqui que eu estou expondo para vocês. Uma célula espermática vai se fecundar com dois núcleos polares, com esses dois núcleozinhos bem pequenininhos aqui, tá? E vai dar origem ao fruto. Com isso, nós determinamos que esse fruto ele é triploide, porque ele se une pela fusão de três núcleos, né? De dois núcleos polares, de duas células aqui denominadas de núcleos polares. E aqui do núcleo da célula espermática,
Então, esse fruto ele é triploide. São 3 células que estão se fundindo ali, ok? Para dar origem ao fruto. E a outra fecundação que vai acontecer é de uma outra célula espermática com a oosfera, mais a oosfera, que essa vai permitir a formação da semente. E com isso a semente ela vai ser diploide, porque é a fusão somente de 2 núcleos, da célula espermática e da oosfera, ok? Com isso nós temos aqui o processo de reprodução das angiospermas acontecendo, ok? Fiz essa representaçãozinha aqui dos frutos para que vocês tivessem uma noção, tá? De como é que isso vai se originar. Então, no fruto nós vamos ter justamente, né, a região tegumentosa, suculenta, carnosa, tá? Mas nós também vamos ter a regiãozinha aqui onde compreende as sementes, só para que vocês entendam, tá? Como é que num ciclo de reprodução das angiospermas, como é que ocorre a formação do fruto, né? Por meio de quê? De quais células? E como é que ocorre a formação das sementes, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, tá? E continuem aí focado nos estudos da botânica.